Ninguém notava seus passos. Dia após dia, ela caminhava pelos corredores do hotel mais luxuoso da cidade, apagando pegadas, polindo reflexos, recolhendo o que os outros deixavam para trás. Mas por trás do uniforme simples, existia uma mulher que falava 6 idiomas, estudara entre as maiores mentes do mundo e guardava um passado que ninguém ousaria imaginar. Até que, numa manhã qualquer, um hóspede poderoso a olhou nos olhos e reconheceu o impossível. "Eu te procurei por 20 anos", disse ele com a voz embargada. "Você não é uma simples funcionária. É a mulher que mudou o rumo da minha história." A partir daquele instante, o silêncio virou palco, o anonimato virou manchete, e a verdade que ela escondia se tornaria a chave de uma revolução dentro daquele hotel. Mas o que você faria se o mundo inteiro só enxergasse o seu uniforme e não quem você é por dentro? Assista até o fim. Esta é uma história real sobre dignidade, coragem e o poder de finalmente ser visto. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado as janelas espelhadas do Hotel Royal Gardens, quando Helena Duarte já empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 10º andar. O ranger discreto das rodas era como uma melodia familiar que a acompanhava havia 6 anos. Desde que chegara a Savassi, em Belo Horizonte, buscando uma vida melhor para ela e seu filho Pedro, cada amanhecer era uma batalha silenciosa. Com movimentos precisos e silenciosos, Helena ajustava os frascos de produtos no carrinho. Seus olhos castanhos, atentos a cada detalhe, percorriam o corredor em busca de imperfeições. O uniforme cinza, 2 números maior que seu corpo magro, tornava-a quase invisível aos olhos dos hóspedes apressados que passavam com o olhar fixo nos celulares de última geração. "Bom dia, dona Helena", cumprimentou o jovem carregador de malas, um dos poucos que sempre notavam sua presença. "Ouvi dizer que vem um emir árabe hoje. O hotel inteiro está em alvoroço." Helena apenas sorriu, acostumada a ouvir sobre hóspedes importantes, sem nunca cruzar com eles. O Royal Gardens, com sua imponente fachada na região nobre da cidade, recebia celebridades e magnatas o tempo todo. Para ela, isso significava apenas mais trabalho e mais suítes para limpar à perfeição. "Preciso terminar tudo até às 9, respondeu, consultando o relógio. Tinha que buscar Pedro na escola ao meio-dia. O menino, com 12 anos, era sua maior motivação. Estudava com bolsa integral numa escola pública da periferia, e seus cadernos, cheios de notas máximas, eram o orgulho silencioso de Helena. No 8º andar, encontrou Neuza, outra zeladora, com o semblante aflito. "Helena, a Carolina Nogueira está te procurando. Disse que é urgente. É algo sobre a suíte presidencial." Um nó se formou em seu estômago. A gerente de operações raramente falava diretamente com as funcionárias da limpeza. Preferia delegar ordens por meio dos supervisores. Em 6 anos, Helena havia trocado menos de 10 frases com ela. "Agora mesmo?" perguntou. "Sim, ela está no saguão principal com Sérgio Lima. Parece nervosa." Helena respirou fundo, ajeitou o crachá e dirigiu-se ao elevador de serviço. Enquanto descia, pensamentos contraditórios a invadiam. Seria uma demissão, uma promoção, ou apenas mais uma solicitação de última hora de algum hóspede exigente? No luxuoso saguão, avistou imediatamente a figura imponente de Carolina Nogueira, com seu terno azul marinho impecável e o coque milimetricamente preso. Ao lado dela, Sérgio Lima, o supervisor de limpeza, gesticulava nervosamente. Ambos pararam de falar assim que a viram se aproximar. "Finalmente, Helena", disse Carolina, sem esconder a impaciência. "Precisamos que você prepare a suíte presidencial com urgência. O emir Farid Al-Karim chega em 2 horas e exigiu pessoalmente que tudo esteja absolutamente impecável." "Sim, senhora",
respondeu Helena automaticamente. Não é qualquer limpeza, interferiu Sérgio. O Emir é conhecido pelo olhar minucioso. Se encontrar uma única falha, podemos perder o contrato com toda a comitiva árabe. Helena manteve o semblante sereno. Já estava acostumada à pressão. O que eles não sabiam é que ela escondia um segredo há muitos anos. Uma parte de sua vida que deixara para trás, muito antes de se tornar apenas mais uma imigrante invisível em um país estrangeiro. Enquanto retornava para pegar o carrinho, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Mãe, esqueci de avisar. Hoje tem apresentação de ciências. Você vem? Helena sentiu o coração apertar. Mais uma vez teria que escolher entre o trabalho e o filho. Com dedos trêmulos, respondeu que faria o possível, embora soubesse que dificilmente conseguiria. O Emir chegaria justamente no horário da apresentação. O que ela não imaginava era que naquela manhã aparentemente comum, sua vida estava prestes a dar uma reviravolta completa. O passado, que tanto se esforçara para enterrar, estava a caminho do Hotel Royal Gardens, pronto para colidir com o presente de forma avassaladora. A suíte presidencial ocupava todo o último andar, com uma vista privilegiada da cidade. Helena empurrou seu carrinho para dentro do elevador exclusivo, sentindo o peso das recomendações de Sérgio sobre seus ombros. Ele havia entregue uma lista com 16 exigências específicas do Emir Farid Al-Karim, cortinas sempre abertas pela manhã e fechadas ao entardecer, pétalas de rosas brancas, apenas brancas, dispostas no banheiro, incenso de sândalo aceso às 18 horas em ponto e nenhuma imagem de animais em qualquer superfície. Helena leu em voz baixa, memorizando cada detalhe. Quando o elevador se abriu no hall privativo, ela sentiu o ar mudar. Raramente tinha acesso àquele espaço reservado aos hóspedes mais poderosos. Ficou por um momento paralisada diante da opulência. Móveis importados, obras de arte originais e até uma fonte de água cristalina no centro da sala. Enquanto organizava seus produtos, ouviu vozes se aproximando pelo corredor lateral. Instintivamente, recuou para um canto, como costumava fazer sempre que pessoas importantes passavam. Certamente podemos providenciar tradutores competentes para todas as reuniões. Emir Farid Al-Karim, dizia Carolina, com um tom artificialmente doce, que Helena nunca havia ouvido antes. Temos uma equipe especializada em árabe à disposição. Não quero qualquer tradutor, respondeu uma voz masculina, grave, com forte sotaque. Preciso de alguém que entenda não apenas o idioma, mas as nuances culturais. Meus assessores pesquisaram e não encontraram ninguém adequado em Belo Horizonte. Helena congelou. Aquela voz, havia algo familiar nela, algo que a transportava para outro tempo, outro continente. As mãos tremiam levemente enquanto ela dobrava as toalhas de algodão egípcio. Entendo sua preocupação, Emir, continuou Carolina, mas foi interrompida quando o grupo entrou no hall da suíte. Helena viu a gerente acompanhada por Sérgio e 3 homens de terno escuro. No centro caminhava um homem de meia idade, de barba bem aparada e olhar penetrante. "Então o que ela está fazendo aqui?" perguntou Carolina num tom ríspido ao avistar Helena. A suíte deveria estar pronta antes da visita de inspeção. "Desculpe, senhora Carolina", respondeu Helena, baixando os olhos. "Acabei de chegar. Posso voltar mais tarde, se preferir." O Emir fixou o olhar nela por um instante. Helena manteve a cabeça baixa, o coração disparado. "Não", disse ele subitamente. "Deixe-a terminar o trabalho. Quero ver como ela faz." Carolina pareceu desconcertada, mas sorriu de maneira forçada. "Como preferir, Emir Farid. Esta é apenas uma de nossas funcionárias da limpeza." "Qual é o seu nome?" perguntou ele, ignorando o comentário da gerente. "Helena Duarte, senhor",
respondeu ela, sem erguer completamente os olhos. O emir fez um gesto para que os outros saíssem. Continuem a inspeção sem mim. Quero verificar pessoalmente o quarto principal. Quando todos se retiraram, Helena sentiu o peso do olhar dele sobre si. Fingiu concentrar-se nas toalhas, mas seus dedos estavam rígidos, denunciando o nervosismo. Você não é brasileira, afirmou ele agora em inglês. Não, senhor. Sou mexicana. Há quanto tempo trabalha aqui? 6 anos, senhor. O emir caminhou lentamente pelo quarto, observando cada detalhe. Parou diante da grande janela, olhando a cidade. Esta suíte me lembra vagamente a biblioteca de Alexandria, murmurou como se falasse consigo mesmo. Então, para a surpresa de Helena, continuou em árabe. As grandes janelas que deixavam entrar a luz do Mediterrâneo. Você se lembra, Laila? O mundo pareceu parar. Ninguém a chamava de Laila Haddad. Havia anos. E ninguém, absolutamente ninguém no Brasil, sabia de seu passado no Egito. Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente. Emir Farid, precisamos da sua aprovação para o menu do jantar, avisou Carolina. Ele assentiu e, antes de sair, lançou um último olhar enigmático para Helena. Continuaremos nossa conversa em outro momento, disse em inglês. A porta se fechou. Helena permaneceu imóvel, segurando uma toalha contra o peito. Seu passado, que acreditava estar enterrado para sempre, acabava de ressurgir no último lugar onde imaginaria reencontrá-lo. A manhã avançava lentamente enquanto ela organizava a suíte presidencial. Cada movimento era preciso, mas o pensamento estava longe dali, perdido entre memórias que voltavam como páginas de um livro antigo sendo folheadas pelo vento. O encontro com o emir havia desenterrado lembranças que ela tentara trancar, como quem sela uma ferida com ferro quente. O celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Pedro, acompanhada de uma foto. Olha, mãe, é meu projeto de ciências, um modelo do sistema solar, com todos os planetas pintados à mão. Vou apresentar às 3, mãe. Será que você consegue ver? Helena sentiu os olhos marejarem. Aquela simples mensagem do filho a atingiu mais fundo do que qualquer lembrança do passado. Helena sentiu uma pontada de culpa. Seu filho, tão dedicado e orgulhoso do próprio trabalho, certamente esperava vê-la na plateia, sorrindo para ele. Mas ela sabia que, mais uma vez, provavelmente não estaria lá para testemunhar seu brilho. O som de passos firmes interrompeu seus pensamentos. Sérgio Lima, o supervisor, entrou na suíte com expressão tensa. Helena, preciso que você desça agora para o Salão Ouro. A Carolina Nogueira está te esperando. Mas eu ainda não terminei aqui, protestou Helena, apontando para o banheiro que faltava limpar. Enviarei outra pessoa para terminar. É urgente. No elevador, o silêncio entre eles era quase palpável. Sérgio evitava olhar diretamente para ela, um comportamento estranho vindo de alguém geralmente tão autoritário. Aconteceu alguma coisa, Sérgio? Perguntou desconfiada. Ele hesitou por alguns segundos antes de responder, a voz baixa e cautelosa. Apenas siga as instruções da doutora Carolina. E lembre-se da sua posição no hotel. Helena nada respondeu. Apenas sentiu o coração acelerar. O Salão Ouro, localizado no mezanino, era usado apenas para reuniões de alto nível. Ao entrar, Helena encontrou Carolina e 2 assistentes discutindo em voz acalorada. Assim que a viram, Carolina fez um gesto brusco e dispensou os outros. Helena, venha aqui, ordenou apontando para uma cadeira. Sente-se. Era a primeira vez, em 6 anos, que alguém a convidava a sentar durante o horário de trabalho. O gesto, longe de ser acolhedor, apenas aumentou sua apreensão. Tenho algumas perguntas simples,
começou Carolina em tom falsamente amistoso. Você fala árabe? Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Como responder? Mentir seria inútil. O emir Farid al-Karim claramente a reconhecera. Sabia de seu passado. Sim, respondeu após um breve silêncio. Aprendi há muitos anos. Os olhos de Carolina brilharam com um interesse súbito. E por que nunca mencionou essa habilidade em seu currículo? Recebemos hóspedes árabes com frequência. Não achei relevante para a função de limpeza, respondeu Helena com simplicidade e dignidade. Carolina soltou uma risada seca que não alcançou os olhos. Pois agora é extremamente relevante. O emir solicitou pessoalmente sua presença no jantar desta noite. Aparentemente ficou impressionado com você. Helena franziu a testa, confusa. Mas... Meu turno termina às 4, doutora Carolina. Eu preciso buscar meu filho. Isso não é um pedido, Helena, interrompeu a gerente, a voz endurecendo. É uma ordem direta. O emir é o cliente mais importante que tivemos este ano. Se ele quer você presente, você estará presente. E o que exatamente esperam que eu faça? Seja tradutora. Ou o que for necessário, respondeu Carolina já se levantando. Sérgio lhe entregará um uniforme adequado. Nada de aparecer como zeladora, obviamente. Helena sentiu o sangue ferver diante da humilhação implícita, mas manteve a postura. Preciso apenas avisar meu filho que chegarei tarde. Faça isso. Carolina já estava na porta quando se virou e, com um olhar calculista, acrescentou. E seja qual for sua história com o emir, lembre-se, agora você representa o hotel. Quando ficou sozinha, Helena deixou escapar um suspiro longo e pesado. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Pedro, explicando que não poderia ir à apresentação. Seus olhos arderam ao apertar enviar, imaginando a decepção do menino. Ao sair do salão, passou pelo saguão principal e avistou o emir Farid conversando com sua comitiva. No instante em que seus olhares se cruzaram, ela sentiu o tempo parar. Sem pensar, fez algo que não fazia há anos. Em árabe perfeito, murmurou uma saudação antiga, daquelas que apenas quem viveu de fato a cultura compreenderia. Que a paz de quem atravessa o deserto o acompanhe. O emir sorriu, respondendo no mesmo idioma. E que a sabedoria dos antigos papiros ilumine o seu caminho. Laila. Os assessores olharam confusos. Carolina, que passava pelo saguão naquele momento, parou abruptamente. Seu rosto se transformou numa máscara de surpresa e cálculo. Helena continuou seu caminho, o coração disparado. Ao usar aquele idioma quase esquecido, sentiu que uma parte de si, uma parte antiga e poderosa, acabava de despertar. E isso era tão libertador quanto assustador. O uniforme que Sérgio entregou era completamente diferente do seu traje cinza de limpeza. Era um conjunto preto formal, com o logotipo discreto do hotel, usado pela equipe de eventos, que interagia diretamente com os hóspedes. Cabelo preso, maquiagem discreta, sem joias chamativas, instruiu Sérgio, recitando o protocolo como se falasse com uma criança. E lembre-se, você está lá apenas para traduzir quando for solicitada. Helena conteve a irritação. Em seu armário, guardava uma pequena nécessaire com itens básicos de maquiagem, raramente usados. Aplicou um batom suave, prendeu os cabelos negros em um coque simples. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. A imagem refletida era de outra mulher, alguém que ela havia sido em um passado distante. O celular vibrou novamente. Era uma foto de Pedro com o professor, ao lado de seu projeto de ciências. Ganhei menção honrosa, mãe. O professor disse que foi o melhor da turma. As lágrimas vieram silenciosas. Parabéns, meu amor. Estou muito orgulhosa. Prometo compensar amanhã.
Urbela enviou a mensagem e, com o coração apertado, seguiu para o restaurante executivo do hotel, onde seria realizado o jantar. Carolina a interceptou na entrada. "Finalmente", murmurou a gerente. "O Emir já perguntou por você 2 vezes." E acrescentou com voz firme: "Lembre-se, tradução literal, sem opiniões pessoais, sem conversas paralelas." O salão cristal estava deslumbrante. Luzes baixas, flores brancas em arranjos suntuosos, cristais que refletiam a luz em tons dourados. Tudo parecia reluzir. Na mesa central, o Emir Farid Al-Karim estava cercado por 4 empresários brasileiros e 2 assessores árabes. Assim que viu Helena, fez um gesto para que ela se aproximasse. Apontou a cadeira vazia ao seu lado, uma posição de honra. Os empresários trocaram olhares confusos. Carolina apertou os lábios, visivelmente contrariada. "Laila, você finalmente chegou", disse o Emir em árabe, o tom carregado de familiaridade. "Venha, junte-se a nós." Helena hesitou, olhando para Carolina, que discretamente apontou para um canto afastado, indicando onde ela deveria ficar. Mas o Emir notou o gesto. "Não", disse ele, agora em inglês, para que todos entendessem. "Helena será minha convidada esta noite, não uma funcionária. Por favor, sente-se aqui." A autoridade em sua voz não permitia contestação. Helena tomou o lugar ao lado dele, sentindo todos os olhares sobre si. Carolina forçou um sorriso e se afastou para supervisionar o serviço. "Estes são meus parceiros brasileiros", apresentou o Emir, "e estes são meus assessores." Ele olhou para Helena e acrescentou gentil: "A maioria fala inglês, mas prefiro conduzir certas discussões em árabe. Você se importaria de ajudar quando necessário?" "Será um prazer", respondeu ela com serenidade, mesmo sentindo o coração acelerado. Durante a primeira hora do jantar, falou pouco. As conversas giravam em torno de investimentos e projetos imobiliários em Belo Horizonte. Ela observava em silêncio a habilidade com que o Emir conduzia cada negociação. Educado, firme, astuto, sempre deixando um ar de mistério no ar. Foi durante o prato principal que ele se voltou para ela, novamente em árabe. "Você ainda traduz textos antigos, Laila?" A pergunta a pegou desprevenida. "Não, Emir. Essa vida ficou para trás há muito tempo." Ele a observou atentamente, com um meio sorriso. "Uma pena. Seu talento era extraordinário. Nunca esqueci como decifrou aquele manuscrito mameluco que ninguém mais conseguia compreender." Helena sentiu o rosto corar. As memórias da biblioteca de Alexandria invadiram sua mente. O cheiro do pergaminho antigo, as tardes sob a luz dourada do Mediterrâneo. "O senhor tem boa memória", murmurou. "Para as coisas importantes, sempre", respondeu ele sem desviar o olhar. "Sabe por que estou em Belo Horizonte, Laila?" Ela balançou a cabeça, curiosa. "Estou expandindo meus negócios, mas também fundando uma instituição cultural. Adquiri uma coleção de manuscritos raros que precisa ser catalogada, preservada e traduzida. Quando meus assistentes mencionaram o Brasil como sede latino-americana, lembrei-me de você. Foi providencial reencontrá-la aqui." O coração de Helena disparou. "Então, o senhor estava me procurando?" perguntou quase sem voz. O Emir sorriu. "Digamos que eu nunca deixei de tentar encontrá-la. Quando você deixou o Egito tão abruptamente, muitas pessoas sentiram sua falta, inclusive eu." Um dos empresários brasileiros pigarreou, visivelmente incomodado com a conversa em árabe. O Emir voltou-se para ele cortês. "Peço desculpas. Estávamos apenas relembrando velhos tempos." "Colega de trabalho?" perguntou o empresário curioso. "Sim. Helena foi uma das tradutoras mais brilhantes da Biblioteca de Alexandria. Seu trabalho com manuscritos antigos
era referência entre acadêmicos. O silêncio que se seguiu foi denso. Carolina, parada perto da porta, observava com choque e desconforto. Sérgio, que servia vinho na mesa ao lado, quase deixou cair a garrafa. Eu não sabia que tínhamos uma intelectual entre nossa equipe de limpeza, comentou um dos empresários num tom que tentava soar leve, mas transbordava preconceito. O emir ergueu o olhar firme e cortante. A verdadeira educação não se exibe em títulos ou cargos, senhor. Muitas vezes encontra-se nos lugares mais inesperados. E voltando-se para Helena, continuou em árabe. Tenho uma proposta para você, Laila. Preciso de alguém que lidere o departamento de manuscritos da minha fundação. Alguém com o seu conhecimento e sua sensibilidade. O salário, naturalmente, seria substancialmente superior ao que você recebe atualmente. Helena sentiu o mundo girar. Uma proposta daquele porte, vinda de um dos homens mais ricos do mundo árabe, era algo inimaginável para quem passava os dias empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores de um hotel. Eu tenho um filho, respondeu quase num sussurro. Ele seria bem-vindo, disse o emir com um olhar tranquilo. Providenciaríamos a melhor educação possível. Antes que pudesse responder, Carolina aproximou-se da mesa, o sorriso profissional disfarçando a inquietação em seus olhos. Emir, o chefe preparou uma sobremesa especial em sua homenagem, disse Carolina Nogueira, com o tom ensaiado de quem tenta retomar o controle. Se me permite sugerir, talvez fosse interessante retomar a conversa em inglês para que todos os presentes possam participar. O emir lançou-lhe um olhar frio, quase cortante. Claro, doutora Carolina, respondeu com voz calma, mas firme. Estávamos apenas concluindo um assunto pessoal. Virou-se para Helena com um leve aceno. Helena, conversaremos mais amanhã. Tenho certeza de que o hotel pode dispensá-la de suas funções regulares para uma reunião comigo. Não é mesmo, doutora Carolina? Encurralada, Carolina apenas assentiu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Helena, porém, percebeu neles algo novo, uma mistura de raiva e medo. A luz suave do amanhecer filtrava-se pelas cortinas do pequeno apartamento na Savassi, em Belo Horizonte. Helena estava sentada à mesa da cozinha, uma xícara de café esquecida à sua frente, perdida em pensamentos. Pedro ainda dormia no quarto ao lado. Ela havia permitido que ele ficasse em casa naquele dia, um pequeno prêmio pela menção honrosa no projeto de ciências. Em suas mãos segurava um marcador de livros feito de papiro, coberto por hieróglifos egípcios, o único objeto que trouxera da vida que deixara para trás. Raramente o tirava da caixa escondida no fundo do armário, temendo que as memórias viessem junto com ele. 17 anos atrás, Helena Duarte não era uma zeladora. Era Laila Haddad, uma jovem linguista especializada em idiomas antigos, respeitada entre os acadêmicos da lendária Biblioteca de Alexandria. Falava 6 línguas, entre elas o árabe clássico e os hieróglifos egípcios. Foi lá, entre manuscritos amarelados e pergaminhos que exalavam história, que conheceu Youssef, um estudante de história que se tornaria o pai de Pedro. O relacionamento floresceu entre pilhas de textos antigos e longas discussões sobre civilizações perdidas. Mas quando descobriu a gravidez, tudo mudou. Youssef prometeu casamento, uma vida juntos no Cairo. Mas no dia em que contou à família sobre a estrangeira que carregava seu filho, o sonho desmoronou. A família tradicional jamais aceitaria uma mulher sem linhagem egípcia. Youssef desapareceu, deixando apenas uma carta de desculpas e algum dinheiro para que ela voltasse ao México. Orgulhosa demais para retornar como mãe solteira, Laila decidiu recomeçar longe de tudo, em um país onde ninguém a conhecesse.
O Brasil, com sua mistura de povos e oportunidades, pareceu o lugar perfeito. Assim nasceu Helena Duarte, a zeladora do Hotel Royal Gardens, que criava sozinha o filho com dignidade silenciosa. O som do celular interrompeu suas lembranças. Era uma mensagem de Sérgio Lima, o supervisor. A doutora Carolina quer vê-la no escritório às 8 horas em ponto. Helena suspirou, já esperava por isso. Depois dos acontecimentos da noite anterior, sabia que teria que responder a muitas perguntas. Levantou-se e foi até o quarto. Pedro dormia profundamente, os livros espalhados pela escrivaninha improvisada. Seu rosto, com traços do pai, a encheu de ternura e força. Talvez, depois de tantos anos apenas sobrevivendo, fosse hora de começar a viver. Quando chegou ao hotel, o ambiente estava diferente. Os colegas, que sempre a cumprimentavam com simpatia, agora a observavam com curiosidade mal disfarçada. As notícias claramente haviam se espalhado. O escritório de Carolina Nogueira ficava no primeiro subsolo, minimalista, frio, com prêmios e fotos de celebridades que já haviam se hospedado no local. A gerente estava ao telefone quando Helena entrou. Fez um gesto impaciente para que esperasse. Sim, senhor diretor, compreendo perfeitamente, dizia ela em tom servil. Faremos tudo para acomodar os desejos do Emir. Claro, a funcionária estará disponível. Não haverá nenhum problema. Ao desligar, o sorriso profissional desapareceu. Sente-se, Helena, ordenou. Helena obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar firme, sem a submissão habitual que Carolina esperava. Vamos direto ao ponto, disse a gerente, folheando uma pasta. Seu currículo menciona apenas ensino médio completo no México. Nada sobre Alexandria, nada sobre tradução, nada sobre línguas antigas. Por quê? Não achei que fosse relevante para limpar banheiros, respondeu Helena, calma. Carolina fechou a pasta com força. Você omitiu informações que poderiam ser valiosas para o hotel. Isso é praticamente fraude. Eu me candidatei para uma vaga de limpeza e apresentei as qualificações necessárias para essa função. Em nenhum momento menti sobre minhas habilidades. A gerente a observou por um instante, recalculando sua estratégia. O que exatamente o Emir lhe propôs ontem à noite? Acredito que isso seja um assunto entre mim e ele. Carolina franziu o senho, irritada. Você é uma funcionária deste hotel. Qualquer interação com hóspedes durante seu horário de trabalho é, por definição, assunto do hotel. Helena respirou fundo antes de responder. Ele me ofereceu uma posição profissional em sua fundação cultural para trabalhar com manuscritos antigos. Um lampejo de alarme cruzou o rosto de Carolina. E você pretende aceitar? Ainda estou considerando. Carolina levantou-se, caminhando até a janela. Quando se virou novamente, sua expressão havia mudado. Agora era quase doce. Helena, obviamente estamos diante de uma situação única. Você tem talentos que o hotel claramente não aproveitou. Talvez possamos reavaliar sua posição. Um cargo na recepção, quem sabe? Com aumento, é claro. Helena quase sorriu com a mudança repentina. Isso é muito generoso, doutora Carolina. E quanto ao Emir, continuou a gerente, sentando-se sobre a mesa próxima dela, precisamos garantir que ele esteja satisfeito durante toda a estadia. Se ele deseja sua presença como tradutora, o hotel obviamente compensará o seu tempo. Carolina abriu a gaveta e tirou um envelope. Estamos dispostos a oferecer um bônus especial por cada dia que você atuar como intérprete. Helena olhou para o envelope, mas não o tocou. E quanto às minhas funções regulares? Sérgio redistribuirá suas tarefas. Você ficará dedicada exclusivamente ao Emir enquanto ele estiver hospedado. Nesse instante, a porta se abriu bruscamente. Sérgio entrou, apressado.
Doutora Carolina, o Emir está perguntando pela Helena. Ele quer que ela o acompanhe a uma reunião no centro financeiro em meia hora. Carolina forçou um sorriso. Diga a ele que ela estará pronta imediatamente. Voltando-se para Helena, empurrou o envelope em sua direção. Pense na oferta. Agora vá se preparar. Não podemos deixar nosso hóspede VIP esperando. Helena se levantou, deixando o envelope intocado. Vou me trocar. Quando já estava na porta, Carolina lançou a última cartada. Lembre-se, Helena, que seu visto de trabalho está vinculado a este hotel. O golpe foi baixo, mas Helena não reagiu. Saiu de cabeça erguida, sentindo uma mistura de raiva e coragem crescer dentro dela. Por anos, aceitara ser invisível. Agora, pela primeira vez em muito tempo, tinha escolha. E isso mudava tudo. O carro do Emir era um Rolls-Royce Phantom negro, de vidros blindados e interior de couro creme. Helena sentou-se no banco traseiro, desconfortável no uniforme formal que Carolina exigira. Um broche dourado do hotel reluzia no peito, um lembrete de a quem, teoricamente, ela pertencia. O Emir Farid Al-Karim entrou logo depois, dispensando o motorista por alguns minutos. Vejo que a doutora Carolina já tenta reivindicar você, comentou em árabe, apontando para o broche. Helena sorriu levemente. Ela me ofereceu um bônus para servir de intérprete durante sua estadia. Mas não mencionei os detalhes da sua proposta. O Emir assentiu pensativo. E o que pensa sobre minha oferta, Laila? Ela desviou o olhar pela janela, observando o movimento da Savassi acordando para mais um dia. É tentador, Emir Farid. Mais do que o senhor imagina, mas mudar de país, começar de novo. Ele a interrompeu gentilmente. Não seria começar de novo, Laila. Seria voltar a ser quem você sempre foi. Helena se voltou para ele, os olhos marejados. Por que eu? Há centenas de linguistas qualificados que o senhor poderia contratar. O Emir a olhou longamente antes de responder. Você se lembra do manuscrito Fatímida que traduziu para mim? Aquele sobre as constelações? Helena assentiu, tocada pela lembrança distante. Eu era apenas um jovem estudante na época, tentando concluir minha pesquisa. Quando todos os professores disseram que era impossível decifrar aqueles textos, você não apenas os traduziu, você revelou conexões que ninguém jamais havia notado. Ele fez uma pausa, o olhar distante. O que você não sabe é que aquela tradução foi o alicerce da tese que me abriu portas no mundo acadêmico e, mais tarde, nos negócios. Quando meu pai faleceu e herdei os empreendimentos da família, prometi que um dia retribuiria. Helena sentiu um nó na garganta. Eu apenas fiz meu trabalho. Você fez mais que isso, respondeu ele com voz suave. Acreditou em um estudante desajeitado quando ninguém mais acreditava. Ele sorriu e o rosto se iluminou com uma lembrança sincera. Agora finalmente posso oferecer algo em retorno. Não é caridade, Helena, é reconhecimento. O motorista retornou e assumiu o volante. O Emir deu instruções em árabe para seguirem ao centro financeiro. Durante o trajeto, explicou a Helena os detalhes técnicos da reunião para que ela pudesse traduzir adequadamente. O prédio era imponente, com paredes de vidro espelhado refletindo o céu de Belo Horizonte. Helena sentiu-se em outro mundo, distante dos corredores abafados onde passava os dias limpando. Executivos de ternos caros se inclinavam respeitosamente diante do Emir. Cafés gourmet eram servidos em porcelana fina. E ninguém, absolutamente ninguém, questionava a presença dela ao lado dele. Durante a reunião, traduziu termos técnicos com precisão impressionante. Ela própria se surpreendeu ao perceber que o vocabulário acadêmico continuava vivo dentro dela, intacto, apenas adormecido.
De tempos em tempos, o Emir lançava-lhe olhares de aprovação, discretos, mas cheios de reconhecimento. Ao final, quando saíam da sala, um dos executivos brasileiros aproximou-se admirado. Impressionante o seu domínio de árabe, senhora Duarte. Helena apenas sorriu. Há coisas que o tempo não apaga, respondeu com serenidade. E pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que seu passado deixava de ser uma sombra para se tornar, enfim, o seu renascimento. Parte superior do formulário. Helena Duarte, doutora Helena Duarte, é uma das maiores especialistas em manuscritos árabes antigos. Interveio o Emir Farid Al-Karim, para a surpresa de todos. O executivo ergueu as sobrancelhas intrigado. Mesmo? E onde a senhora leciona? Antes que Helena pudesse responder, sentiu o celular vibrar discretamente em seu bolso. Olhou a tela e seu coração gelou. Era uma mensagem da escola de Pedro. Precisamos que venha buscar seu filho imediatamente. Houve um incidente. O sangue pareceu sumir de seu rosto. O Emir percebeu sua mudança instantânea de expressão, pediu licença ao executivo e a acompanhou para fora da sala. O que houve, Helena? Perguntou, preocupado. Algo aconteceu com meu filho. Preciso ir, respondeu, esquecendo-se de usar o árabe. Vamos, disse ele sem hesitar. Meu motorista nos levará. A reunião pode esperar. Dentro do luxuoso Rolls-Royce, Helena mal conseguia respirar. O contraste entre aquele carro imponente e o destino que indicava, um bairro simples da periferia, parecia um retrato da própria vida. O Emir, contudo, não demonstrou nenhum desconforto. Quando chegaram à pequena escola pública, encontraram Pedro sentado no corredor da diretoria, o lábio cortado e os olhos baixos. Mãe, murmurou ele, parecendo ainda menor dentro do uniforme amassado. Helena ajoelhou-se, abraçando-o com força. Por um instante, esqueceu o Emir, o hotel, a proposta, esqueceu tudo. O que aconteceu, meu amor? A diretora, que saíra de sua sala ao ouvir o barulho, aproximou-se com o semblante tenso. Seu filho se envolveu em uma briga, explicou, enquanto olhava alternadamente para Helena e o homem de terno impecável que a acompanhava. Uma briga? Repetiu Helena, incrédula. Pedro, você nunca brigou antes. O menino abaixou a cabeça. Eles disseram que você é só uma zeladora, mãe. Que nunca vai ser nada além disso. Eu disse que estavam errados, que você é inteligente e importante. Eles riram. Helena sentiu o coração se despedaçar. Durante anos, havia escondido quem realmente era. E agora via o peso desse silêncio refletido no olhar do próprio filho. O Emir Farid, que até então observava em silêncio, aproximou-se lentamente e se abaixou diante do garoto. Seu nome é Pedro, certo? Perguntou com voz gentil. O menino assentiu timidamente. O sabe quem eu sou? Pedro balançou a cabeça envergonhado. Sou um homem que viajou muito longe para encontrar sua mãe, disse o Emir sorrindo. Porque ela é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Os olhos de Pedro se arregalaram, cheios de curiosidade. Aqueles meninos que riram, continuou o Emir. Eles não sabem que sua mãe pode ler as estrelas em línguas que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Pedro olhou para Helena com espanto e um orgulho novo. A diretora, confusa com a cena, pigarreou. Bem, ainda precisamos discutir a punição pela briga. O Emir se levantou devagar, a presença imponente. Não haverá punição. Este garoto apenas defendeu a honra de sua mãe, disse, firme. E isso merece respeito, não castigo. Quando saíram da escola, Helena caminhava em silêncio. O coração batia pesado, dividido entre o alívio e uma avalanche de emoções. Percebeu que estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a segurança do anonimato.
Do outro, a chance de recuperar não apenas sua identidade, mas também o respeito próprio que havia abandonado há tanto tempo. O emir pareceu ler seus pensamentos. A escolha é sua, Laila, disse com suavidade. Mas lembre-se, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente ser quem realmente somos. Naquela noite, o pequeno apartamento nunca parecera tão apertado. Helena estava à mesa, observando Pedro terminar a lição de casa. A luz amarelada da cozinha iluminava o corte já cicatrizando em seu lábio. "Mãe", disse ele sem tirar os olhos do caderno, "aquele homem, o árabe, ele disse que você lê estrelas. O que isso quer dizer?" Helena respirou fundo. Era a hora da verdade. Ou, ao menos, de parte dela. "Há muito tempo antes de você nascer, eu trabalhava em uma biblioteca no Egito. Eu ajudava a traduzir textos antigos, alguns sobre astronomia. Eram mapas das estrelas, usados pelos navegadores árabes para se orientar no deserto." Pedro ergueu os olhos fascinado. "Você morou no Egito? Tipo, onde tem as pirâmides?" Ela sorriu. "Morei em Alexandria, uma cidade à beira do Mediterrâneo, famosa pela sua biblioteca." "E você ainda sabe falar árabe?" perguntou o menino, curioso. Helena recitou então um antigo poema árabe sobre as estrelas que guiam viajantes perdidos. As palavras fluíram de sua boca com naturalidade, como um rio reencontrando o mar. Pedro a olhava encantado, como se a visse pela primeira vez. "Por que nunca me contou isso?" A pergunta simples atingiu Helena como uma flecha. "Talvez", disse ela, buscando as palavras certas, "para te proteger. Ou, quem sabe, para me proteger também. Quando chegamos a um lugar novo, às vezes achamos que precisamos deixar para trás quem fomos. Achei que seria mais fácil começar do zero, sendo outra pessoa." Pedro ficou em silêncio por alguns instantes. "Mas, então você mentiu sobre quem é?" "Não menti, meu amor. Apenas não contei tudo." Ela estendeu a mão, acariciando o rosto do filho. "Quando vim para o Brasil, estava grávida e sozinha. Trabalhar como zeladora foi a forma mais rápida de garantir um teto e comida para nós dois. Com o tempo, ficou mais difícil explicar por que alguém com meu conhecimento limpava quartos de hotel." Pedro pensou por alguns segundos, a voz baixa e sincera. "Aquele homem rico, ele veio te buscar?" "Sim", respondeu Helena. "Ele me ofereceu um trabalho na Arábia Saudita para fazer o que eu fazia antes, no Egito." Os olhos do menino brilharam. "Então, a gente vai se mudar?" A pergunta pairou no ar como uma prece. "Eu ainda não sei, Pedro. É uma decisão muito grande." Ele sorriu, sonhador. "Eu queria ver as pirâmides." Helena riu, emocionada. "A Arábia Saudita não tem pirâmides, filho. É outro país, mas é perto. Então a gente pode visitar, né?" "Talvez", respondeu ela sorrindo diante do entusiasmo dele. "Mas seria uma vida completamente diferente. Outro idioma, outra cultura." Pedro deu de ombros com a naturalidade de quem tem o coração aberto. "Você já sabe o idioma, e eu aprendo rápido." Depois de um instante, completou. "Na escola nova, quando perguntarem o que minha mãe faz, eu posso dizer que você lê estrelas." Helena não conseguiu conter as lágrimas. Durante anos, o filho havia dito apenas que a mãe trabalhava em um hotel. Uma meia-verdade que escondia sua própria luz. O toque do telefone interrompeu o momento. Era um número desconhecido. "Senhora Duarte", disse uma voz formal. "Aqui é Lorena, da diretoria do Hotel Royal Gardens. O senhor Marcelo Pires, nosso diretor executivo, gostaria de uma reunião com a senhora amanhã às 9 horas. Helena franziu o senho, surpresa. "O diretor executivo?" "Sim, senhora."
É um assunto urgente sobre sua situação atual. Após desligar, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Em 6 anos de trabalho, jamais falara diretamente com Marcelo Pires, o poderoso diretor que raramente pisava nos andares operacionais. Ser chamada ao seu escritório só poderia significar uma de duas coisas: algo muito bom ou muito ruim. Logo em seguida, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem do Emir. Recebi uma ligação interessante do diretor do hotel. Parece que sua situação se tornou um tema de debate entre eles. Se precisar de qualquer ajuda, estarei à disposição. Helena olhou para Pedro, concentrado em sua lição, e para as paredes do pequeno apartamento que fora seu refúgio por tantos anos. Sabia que as próximas 24 horas mudariam o rumo de suas vidas. Mais tarde, quando o silêncio da noite envolveu o lar, Helena abriu a velha caixa escondida no fundo do armário. Dentro, havia um pequeno álbum de fotos, cartões postais de Alexandria, e no topo, o crachá que guardara por quase 2 décadas. Ali estava o nome que ela abandonara: Doutora Laila Haddad, Departamento de Manuscritos Raros, Biblioteca de Alexandria. Passou os dedos sobre as letras gastas. Laila, a mulher que discutia filosofia e astronomia às margens do Mediterrâneo. Helena, a zeladora invisível que se movia em silêncio pelos corredores de um hotel. 2 vidas, 2 versões de si mesma. E agora, a chance de uni-las novamente. O celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem curta de Carolina Nogueira. Espero que esteja preparada para a reunião amanhã. Lembre-se de quem realmente são seus aliados. A ameaça velada era clara. De aliada fingida, Carolina havia se transformado em adversária. Helena apertou o crachá contra o peito, as lágrimas finalmente caindo. Lembrou-se de Pedro defendendo-a na escola. Lembrou-se das risadas dos colegas dele. E pela primeira vez não sentiu vergonha, sentiu fogo. O que estava ensinando ao filho ao aceitar ser tratada como alguém inferior? Que mensagem passava ao esconder suas próprias asas? Fechou a caixa com decisão. Na manhã seguinte, não entraria naquela sala como a zeladora Helena Duarte. Entraria como Laila Haddad, a mulher que lia as estrelas e que, depois de tantos anos de silêncio, estava pronta para recuperar sua voz. Os corredores administrativos do Hotel Royal Gardens tinham um silêncio diferente dos andares de hospedagem. Enquanto estes vibravam com passos apressados e o tilintar de copos e talheres, lá em cima o som era abafado, quase reverente. Apenas o suave zumbido do ar-condicionado e o clique ritmado dos teclados. Mas, naquela manhã, o silêncio parecia carregar algo mais. Uma expectativa contida, como se o próprio prédio soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Laila Haddad caminhava com passos firmes pelo corredor de mármore branco. Vestia seu melhor conjunto azul marinho, simples, porém elegante. Era a roupa que guardava para ocasiões especiais. No pescoço, um colar delicado com um pingente de anque egípcio, presente de um antigo professor quando concluíra o doutorado. Os cabelos, presos em um coque elegante, revelavam o rosto sereno, mas decidido. A maquiagem discreta realçava seus traços, e sua postura denunciava algo que nenhum uniforme de zeladora poderia esconder: dignidade. Não era mais a mulher de olhar baixo e uniforme cinza. Cada passo que dava ecoava com a força de quem finalmente se lembrava de quem era. A sala de espera da diretoria era um retrato de luxo contido. Sofás de couro italiano, orquídeas brancas em vasos de cristal e quadros abstratos em tons neutros criavam uma atmosfera de poder silencioso. A recepcionista, acostumada a rostos familiares da alta gerência, levantou o olhar e hesitou por um instante. "Em que posso ajudá-la?"
Tenho uma reunião marcada com o Sr. Marcelo Pires, respondeu Laila com voz firme. A jovem digitou rapidamente no computador, franzindo o senho. Nome, por favor? Helena Duarte. A recepcionista consultou a agenda e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o nome. Claramente esperava encontrar uma funcionária uniformizada, não uma mulher com porte elegante e confiança serena. Um momento, por favor. Enquanto esperava, Laila notou a porta lateral se abrir. Carolina Nogueira, acompanhada de Sérgio Lima e Augusto Freitas, surgiu conversando em tom baixo. Os três pararam abruptamente ao vê-la. Carolina demorou um segundo para reconhecê-la. Helena, disse, forçando um sorriso. Não a reconheci por um instante. Bom dia, doutora Carolina. Senhor Sérgio, senhor Augusto, respondeu Laila, mantendo a compostura. Antes que a conversa pudesse continuar, a recepcionista anunciou. O senhor Marcelo Pires está pronto para recebê-los. A sala do diretor executivo ocupava o canto mais alto do prédio, com janelas do chão ao teto e vista panorâmica para a Savassi, em Belo Horizonte. A cidade parecia pulsar lá fora, mas ali dentro o tempo corria em outro ritmo. Marcelo Pires levantou-se da poltrona de couro escuro. Era mais jovem do que Laila imaginava, talvez 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação discreta. Senhora Duarte, cumprimentou estendendo a mão. Obrigado por vir. Indicou-lhe uma cadeira em frente à mesa. Os outros três sentaram-se nas laterais, como testemunhas silenciosas. Então, com um meio sorriso, ele disse, ou devo chamá-la de doutora Laila Haddad. Um arrepio percorreu a espinha dela. Ele sabia. Como preferir, Sr. Pires? Respondeu com serenidade. O homem inclinou-se levemente para a frente. Situação incomum, não é? Uma funcionária da equipe de limpeza, revelando-se uma acadêmica de renome internacional. Abriu uma pasta sobre a mesa. A senhora foi contratada há 6 anos como Helena Duarte, nacionalidade mexicana, ensino médio completo. Correto? Sim. No entanto, descobrimos que é Laila Haddad, doutora em Linguística pela Universidade do Cairo, ex-curadora assistente da Biblioteca de Alexandria, fluente em 6 idiomas, incluindo árabe clássico, hieróglifos egípcios e aramaico. Ele a fitou intrigado. Por que esconder tais credenciais? Laila respirou fundo antes de responder. Quando cheguei ao Brasil, precisava trabalhar. E rápido. Apresentei as qualificações necessárias para a vaga disponível. Marcelo apoiou as mãos sobre a mesa. Superqualificação é motivo para recusa, não para omissão. Eu precisava do emprego, respondeu simplesmente. Sabia que ninguém contrataria uma estrangeira com doutorado para limpar quartos. Carolina Nogueira cruzou os braços, a voz carregada de falsa autoridade. O que a senhora está admitindo é fraude documental. Seu contrato deixa claro que qualquer falsidade constitui justa causa para demissão. Laila a olhou com calma. Eu não falsifiquei nada, doutora Carolina. Meu passaporte e meus vistos são legítimos. Apenas omiti o que ultrapassava o necessário. Augusto Freitas, o diretor de recursos humanos, interveio com um tom calculado. Não se trata apenas de documentação, mas de confiança institucional. A senhora manteve uma identidade dupla por anos. Laila o encarou firme. Interessante ouvir isso. Durante 6 anos, fui tratada como se fosse invisível. Alguém nesta sala sabia meu nome completo antes desta semana? Alguém perguntou quem eu era? De onde vim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sérgio desviou o olhar envergonhado. Eu fui apenas a mexicana da limpeza, continuou ela, até o momento em que me tornei útil de outro modo. Marcelo pigarreou, desconfortável. Bem,
O passado é o passado. Estamos aqui para discutir o presente, especificamente sua relação com o Emir Farid Al-Karim. Layla manteve o olhar firme. O que exatamente o senhor deseja saber? Entendemos que o Emir lhe ofereceu uma posição em sua organização, é verdade? Sim. E pretende aceitar? Ela percebeu o jogo. Aquilo não era sobre ética, era sobre negócios. O Emir era um cliente valioso demais. Ainda estou avaliando a proposta, respondeu cautelosa. Carolina inclinou-se para a frente, em tom meloso. Como discutimos ontem, Helena, o hotel está disposto a reconsiderar sua posição. Podemos oferecer um cargo mais adequado às suas novas habilidades, 3 vezes o seu salário atual, acrescentou Marcelo com um sorriso forçado. Coordenadora de hospitalidade internacional focada em hóspedes do Oriente Médio. O valor era tentador, mas a ausência de respeito era evidente. Era uma proposta feita por conveniência, não por reconhecimento. É uma oferta generosa, respondeu Layla com diplomacia. Há uma condição, continuou Marcelo, que recuse o convite do Emir de forma definitiva. O silêncio caiu como uma pedra. Sérgio, sempre o intermediário, inclinou-se. Layla, seja sensata. O hotel está lhe dando uma oportunidade incrível. Na Arábia Saudita, você seria uma estrangeira, uma mulher sozinha, em um país de costumes diferentes. Aqui tem estabilidade. Seu filho está adaptado. Layla o interrompeu, com voz firme, mas serena. Exatamente isso me preocupa, senhor Sérgio. Ontem meu filho se envolveu em uma briga na escola. Sabe por quê? Porque os colegas zombaram do trabalho da mãe dele. Ela se virou para Marcelo. O senhor tem filhos? 2 meninas, respondeu ele desconcertado. E o que elas dizem quando perguntam o que o pai faz? Que sou o diretor de um hotel. E sentem orgulho disso, imagino. Layla fez uma pausa. Meu filho nunca pôde sentir esse orgulho. Não porque limpar seja indigno, é um trabalho honesto, mas porque a sociedade e este hotel tratam pessoas como se fossem invisíveis. Carolina suspirou, impaciente. Estamos lhe oferecendo a chance de mudar isso, Helena. Agora estão, rebateu ela, mas só depois que descobriram que posso ser útil de outro modo. Depois que um homem rico demonstrou interesse em mim. Marcelo apoiou os cotovelos na mesa, visivelmente irritado. Senhora Haddad, vamos ser francos. O Emir é um cliente importante. Se a senhora aceitar a proposta dele, o Hotel Royal Gardens pode perder um contrato valioso. Então é disso que se trata, concluiu Layla. De negócios. Marcelo assentiu, tenso. Entre outras considerações. Nesse momento, a porta se abriu e a recepcionista entrou, visivelmente nervosa. Senhor Pires, desculpe interromper, mas o Emir Farid Al-Karim está aqui e solicita participar da reunião. Os executivos se entreolharam, alarmados. Marcelo foi o primeiro a se recompor. Certamente, peça para entrar. As portas de madeira se abriram com um som firme e imponente. O Emir Farid Al-Karim entrou, vestindo um terno de linho bege impecável, o lenço branco tradicional perfeitamente dobrado sobre os ombros. O ar ao seu redor parecia mudar. A autoridade vinha dele naturalmente, não apenas pelo título, mas pela presença. Espero não estar interrompendo, disse em português com um leve sotaque árabe. Todos se levantaram de imediato, surpresos. Marcelo Pires apressou-se a contornar a mesa. De forma alguma, Sr. Al-Karim, é uma honra recebê-lo. O Emir fez um leve aceno, mas seus olhos buscaram apenas uma pessoa, Layla. Senhora Haddad, disse com um sorriso contido. Pensei que seria apropriado acompanhá-la nesta conversa. Layla retribuiu o olhar com serenidade, embora sentisse o coração acelerar. Marcelo tentou recompor o tom formal da reunião.
Bem, estávamos justamente discutindo a situação contratual da senhora Haddad e a proposta que ela recebeu de Vossa Excelência. Excelente, respondeu o emir. Então posso esclarecer pessoalmente. Tomou assento ao lado de Laila, como quem ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu. Devo começar dizendo, prosseguiu ele, que não estou recrutando a doutora Haddad. Estou convidando-a a liderar o Instituto de Preservação de Manuscritos Árabes em Jeddah, sob a Fundação Al-Karim. Trata-se de um projeto que venho planejando há anos e não poderia imaginar ninguém mais qualificada para liderá-lo. O silêncio na sala foi absoluto. Carolina Nogueira ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconcertada. Com todo o respeito, senhor Al-Karim, a senhora Haddad é funcionária deste hotel e há protocolos para esse tipo de transição. O emir inclinou levemente a cabeça, o tom calmo, mas firme. Protocolos são importantes, senhora Carolina, mas também é importante reconhecer o valor humano. A doutora Haddad dedicou anos ao anonimato, realizando um trabalho que a maioria aqui sequer notava. Ainda assim, manteve sua dignidade, sua ética e sua paixão pelo conhecimento. Virou-se para Marcelo. Quando um talento desses é negligenciado, a perda é de todos. Marcelo tentou manter o sorriso profissional. Ninguém está negando o talento da senhora Haddad, senhor Al-Karim. Apenas questionamos a forma como o hotel lidou com uma funcionária altamente qualificada e a manteve limpando corredores. Interrompeu o emir, sem elevar o tom, mas com uma autoridade que preencheu o ambiente. É isso que estão questionando? Marcelo engoliu em seco. Laila observava em silêncio. Não havia arrogância no olhar do emir, apenas justiça. O hotel não cometeu nenhuma irregularidade, insistiu Augusto Freitas, o diretor de recursos humanos. Tudo foi feito dentro das normas. Normas que garantem eficiência, mas raramente garantem humanidade, replicou o emir. Carolina tentou suavizar. Talvez possamos encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes. O emir se levantou lentamente. Já há uma solução, senhora Carolina. A doutora Haddad não pertence mais a este hotel. Ela pertence ao conhecimento, à história e à própria dignidade que vocês não souberam enxergar. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Marcelo respirou fundo, buscando manter a compostura. Se é essa a decisão, senhor Al-Karim, lamentamos a perda, mas respeitamos. O emir sorriu levemente. Fico feliz em ouvir isso. Voltou-se para Laila. Está pronta? Ela hesitou apenas um segundo. Sim. Carolina ainda tentou uma última provocação. Senhora Haddad, antes de sair, o Departamento de Recursos Humanos precisa de sua assinatura em alguns documentos. O emir interveio com polidez glacial. Meus advogados revisarão qualquer documento antes que ela assine. Enviem tudo ao meu escritório. O subtexto era claro. Laila não estava mais sozinha. Carolina forçou um sorriso sem graça. Como preferirem. Laila olhou-a com serenidade. Doutora Carolina, espero que um dia compreenda que nem todos os palácios são o que parecem, e nem todas as faxineiras são quem aparentam ser. O olhar firme, sem rancor, calou a sala. Carolina baixou os olhos. Laila voltou-se então para os outros, respirando fundo. Agradeço pelos anos em que trabalhei aqui. Aprendi muito, principalmente sobre o valor do que não se vê. Tomou a mão de Pedro, que esperava do lado de fora, e ao lado do emir, atravessou as portas giratórias do saguão do Hotel Royal Gardens. Lá fora, o sol da Savassi banhava as ruas com luz dourada. Para Laila, parecia um símbolo. Depois de anos vivendo nas sombras, finalmente caminhava em direção à luz.
3 semanas se passaram em um turbilhão de preparativos. A pequena vida que Laila e Pedro haviam construído em Savassi, Belo Horizonte, precisava ser desmontada, organizada e, em parte, deixada para trás. Cada objeto guardava memórias. Cada decisão sobre o que levar e o que abandonar tornava-se um pequeno ritual de despedida. O apartamento, com seu mobiliário simples e paredes gastas pelo tempo, parecia ainda menor, agora que estava parcialmente vazio. Pedro havia doado a maioria de seus brinquedos antigos para crianças do bairro, mantendo apenas alguns livros e o telescópio. Presente que Laila comprara após meses economizando. "Acha que podemos ver as mesmas estrelas de lá?" perguntou o menino, enquanto empacotavam as últimas caixas. Laila sorriu. "As constelações parecem um pouco diferentes dependendo do ponto da Terra, mas são as mesmas estrelas, filho." "Então ainda podemos fazer o nosso ritual de dar boa noite para a Lua?" Ela o abraçou, emocionada. "Claro que sim. A Lua sempre nos segue, não importa onde vamos." O Emir Farid Al-Karim havia providenciado tudo com uma eficiência impressionante. Vistos de trabalho, passagens de primeira classe, transporte de bagagens e até uma empresa especializada para cuidar dos detalhes da mudança. Leila, que durante tantos anos resolvera tudo sozinha, agora se encontrava na estranha posição de ser cuidada, amparada por recursos e gentilezas que nunca imaginara acessar. Na véspera da partida, uma batida na porta a surpreendeu. Era Neuza, acompanhada de 5 outras faxineiras do hotel. "Viemos nos despedir direito", anunciou Neuza, sorrindo, com um bolo caseiro nas mãos. "E também trazer um presente." Enquanto Pedro entretinha as visitas, mostrando o telescópio, Neuza entregou a Laila uma pequena caixa embrulhada com fita vermelha. "É de todas nós", disse com simplicidade, "para você nunca esquecer de onde veio." Dentro da caixa havia um broche delicado em forma de chave e um bilhete escrito à mão. Para quem abriu portas que nem sabia que existiam. Laila sentiu os olhos marejarem. "Não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada", respondeu Neuza, segurando suas mãos. "Só queremos que saiba que você mudou alguma coisa lá no hotel." Laila ergueu o olhar surpresa. "Depois que você saiu, a Carolina está tratando a gente diferente. O Sérgio Lima também. É como se, de repente, eles tivessem lembrado que a gente é gente." Laila riu suavemente, tocada pelas palavras. "Isso é inesperado. Acho que perceberam que qualquer uma de nós pode ser mais do que parece", completou Neuza. "Agora a Carolina vive perguntando sobre nossos estudos, se temos outros talentos." A ideia de que sua partida havia provocado uma pequena revolução no Hotel Royal Gardens fez Laila sorrir. Não era vingança o que ela desejava. Era reconhecimento, não apenas por si, mas por todas as pessoas invisíveis em seus ofícios diários. Na manhã seguinte, uma limusine preta aguardava na frente do prédio modesto onde moravam. A vizinhança se reuniu nas janelas, curiosa com a cena. Enquanto os últimos volumes eram carregados, Laila parou por um instante, contemplando a rua que abrigara tantos capítulos de sua vida. "Está pronta?" perguntou o Emir, que havia vindo pessoalmente acompanhá-los ao aeroporto. Laila respirou fundo. Quase. Só um momento. Afastou-se alguns passos e tirou do bolso o antigo crachá do Hotel Royal Gardens. Olhou a foto em silêncio. Expressão séria, cabelos presos, sem maquiagem. A imagem de uma mulher que escolhera a invisibilidade para sobreviver. Com um gesto firme, deixou o crachá cair na lixeira ao lado da calçada. "Agora sim, estou pronta", disse, voltando à limusine, onde Pedro a esperava com um sorriso ansioso. O trajeto até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foi silencioso.
Pedro observava pela janela as ruas que desapareciam lentamente, enquanto o Emir trocava algumas palavras discretas ao telefone. No lounge reservado da primeira classe, Laila se sentou por um instante, tentando assimilar a imensidão de tudo o que estava prestes a acontecer. O Emir aproximou-se e, em árabe, disse: "Tenho uma surpresa para você. Mas primeiro preciso fazer uma pergunta. Você manteve contato com alguém do Egito desde que saiu de lá?" Laila franziu a testa, confusa. "Não. Quando deixei o país, cortei todos os laços." "Por quê?" Ele pegou o celular e o entregou a ela. "Porque nem todos cortaram laços com você." Na tela havia um e-mail do professor Youssef, antigo orientador de Laila na Universidade do Cairo. A mensagem dizia: "Querida doutora Haddad, soubemos de seu reencontro com o mundo acadêmico. É uma alegria saber que está bem. Anexei um artigo recente em que seu trabalho sobre manuscritos árabes é citado e elogiado como fundamental para os estudos do período Fatimida. Além disso, uma bolsa de pesquisa foi criada em seu nome na Biblioteca de Alexandria." Laila leu o texto em silêncio, as lágrimas escorrendo sem que ela percebesse. "Eu não entendo", murmurou. "Por que fariam isso?" O Emir sorriu levemente. "Porque seu trabalho importou, Laila. Mesmo quando você achava que o mundo havia se esquecido de você, suas palavras continuaram vivas." A revelação a atingiu como uma onda. Enquanto ela empurrava carrinhos de limpeza pelos corredores do hotel, suas traduções e análises ainda inspiravam uma nova geração de estudiosos. "Mas isso não é tudo", continuou o Emir. "Seu orientador perguntou se você aceitaria ministrar um seminário especial na Biblioteca de Alexandria no próximo ano." Laila levou a mão à boca, atônita. "Um seminário em Alexandria?" O Emir assentiu. A redescoberta da doutora Haddad é um acontecimento importante nos círculos acadêmicos do Oriente Médio. Pedro, que observava a conversa sem compreender totalmente, percebeu o brilho nos olhos da mãe. "O que foi, mãe?" Ela o abraçou. "Lembra da biblioteca sobre a qual eu te falei? Aquela onde eu trabalhava no Egito? Parece que eles nunca me esqueceram." Pedro sorriu. "Isso significa que a gente vai ver as pirâmides?" Laila riu entre lágrimas. "Sim, filho. Vamos ver as pirâmides." O Emir os observava em silêncio, o semblante sereno. "Quando te encontrei naquele hotel, pensei que estava te oferecendo uma nova chance. Agora vejo que apenas te devolvi ao lugar que sempre foi seu." O alto-falante anunciou o embarque para Jeddah. Laila respirou fundo e segurou a mão do filho. Era hora de partir, de transformar o último corredor em primeiro passo. 2 anos depois, a biblioteca da Fundação Al-Karim para a Cultura e Conhecimento, em Jeddah, erguia-se como um monumento à fusão perfeita entre tradição e modernidade. Sua fachada de vidro e aço refletia o intenso azul do Mar Vermelho, enquanto os padrões geométricos islâmicos que adornavam sua estrutura prestavam homenagem à rica herança cultural da região. No amplo escritório com vista para o mar, Laila Haddad, agora doutora reconhecida internacionalmente, inclinava-se sobre um manuscrito particularmente delicado. Seus dedos, protegidos por luvas de conservação, deslizavam com reverência sobre o papel antigo, e seus olhos atentos examinavam as linhas árabes desbotadas pelo tempo. "Incrível", murmurou para si mesma em árabe. A referência astronômica coincide exatamente com o eclipse de 1147. Uma leve batida à porta interrompeu sua concentração. Samira, sua assistente, entrou sorridente. "Doutora Haddad, seu filho acaba de chegar da escola. E o Emir Farid Al-Karim também já está aqui para a reunião das 4 horas. "Obrigada, Samira. Peça que aguardem na sala de conferências, por favor.
Estarei lá em 5 minutos. Cuidadosamente, Laila devolveu o manuscrito à caixa de conservação e ajeitou a mesa. Seus olhos pousaram em algumas fotografias emolduradas. Pedro recebendo um prêmio de ciências. A equipe de pesquisa reunida em frente à Biblioteca de Alexandria durante o seminário que ela ministrara no ano anterior. E outra, mais recente, com Neuza e 2 ex-colegas do Hotel Royal Gardens, que haviam visitado Jeddah durante um programa de intercâmbio cultural criado por ela mesma. No corredor, funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno. Não era o respeito nascido do medo ou da hierarquia, como aquele que ela conhecera nos corredores do hotel, mas o respeito puro, nascido da admiração e da gratidão. Pedro, agora com 14 anos, crescido e confiante, levantou-se animado quando a viu entrar na sala. "Mãe!" exclamou, abraçando-a rapidamente. "Fui selecionado para a Feira Internacional de Ciências em Londres." Entregou-lhe um papel com entusiasmo. "Meu projeto sobre navegação estelar antiga tem grandes chances de vencer." Os olhos de Laila brilharam. "Isso é maravilhoso, meu amor. Vamos comemorar esta noite." O Emir Farid, sentado ao fundo, observava com um sorriso tranquilo. Nos 2 anos desde a chegada a Jeddah, a relação entre eles evoluíra para uma amizade sólida e um respeito mútuo que transcendera qualquer formalidade. "Parece que temos outro acadêmico na família", comentou ele com um humor gentil. "Mas com muito mais apoio do que eu tive", respondeu Laila, retribuindo o sorriso. Ela então acrescentou com brilho nos olhos: "Recebi a confirmação final da universidade hoje." O Emir entendeu de imediato. Após meses de planejamento, a Fundação lançaria um programa de bolsas voltado especialmente para mulheres imigrantes com potencial acadêmico não reconhecido. Um projeto pessoal de Laila, inspirado em sua própria história. "Excelente", disse o Emir. "Quando chegam as primeiras candidatas?" "No próximo semestre", respondeu ela emocionada. 10 mulheres de diferentes países, todas com trajetórias interrompidas. Histórias como a minha, talentos desperdiçados, potenciais ignorados. Pedro, ouvindo atentamente, comentou: "Como aquela senhora que conhecemos em Belo Horizonte, lembra? A que trabalhava na cozinha, mas tinha sido enfermeira no país dela." Laila sorriu, orgulhosa da sensibilidade do filho. "Exatamente. E ela será uma das primeiras participantes do programa." A reunião seguiu com discussões sobre novos projetos da Fundação, a digitalização de manuscritos raros, um simpósio internacional sobre tradução de textos antigos e a expansão do programa educacional para jovens. Leila coordenava tudo com a mesma precisão e dedicação que antes aplicava à limpeza das suítes do Hotel Royal Gardens. A diferença era que, agora, seus talentos eram reconhecidos, valorizados e justamente recompensados. Ao final da reunião, enquanto caminhavam pelo amplo átrio de mármore e vidro, o Emir comentou: "Recebi notícias interessantes de Belo Horizonte hoje." "Mesmo?" perguntou Laila, curiosa. "O Hotel Royal Gardens está passando por uma reestruturação. Aparentemente, Carolina Nogueira não é mais gerente de operações." Laila arqueou as sobrancelhas, surpresa. "O que aconteceu?" "Foi promovida", respondeu o Emir sorrindo. "Agora é diretora de diversidade e inclusão do grupo hoteleiro. Implementou um programa para descobrir talentos ocultos entre funcionários de todos os níveis." Laila riu, emocionada. A ironia é quase poética. "Há mais", continuou o Emir. "Sérgio Lima agora lidera um programa de mentoria para funcionários imigrantes, ajudando-os a validar seus diplomas e se reintegrarem profissionalmente." Laila sorriu pensativa. "Parece que nossa pequena revolução deu frutos." "Às vezes", respondeu o Emir com serenidade, "a maior mudança começa com uma simples pergunta
feita no corredor certo, na hora certa. Mais tarde, após jantar com Pedro e ajudá-lo nos preparativos para o projeto científico, Laila saiu para a varanda. O apartamento oferecido pela fundação era confortável, sem ser ostentoso, exatamente como ela pedira. Sentou-se com uma xícara de chá de menta e abriu o laptop para concluir um artigo que seria publicado no Journal of Middle Eastern Studies. O título: Vozes Silenciadas, recuperando narrativas femininas em manuscritos árabes medievais. Refletia não apenas seu trabalho, mas toda a sua jornada. Enquanto digitava as últimas linhas, seus pensamentos viajaram. Da biblioteca de Alexandria aos corredores de serviço do hotel e de volta ao mundo acadêmico que sempre fora seu lar. O círculo estava completo, mas não como um retorno ao início. Era uma espiral ascendente, onde cada experiência a tornara mais inteira. De repente, Pedro apareceu na varanda com o telescópio nas mãos. Mãe, vamos dar boa noite para a lua? Laila fechou o laptop e sorriu. Claro, filho. Lado a lado, mãe e filho observaram o céu noturno sobre o Mar Vermelho. A mesma lua que tantas vezes haviam saudado da janela de um pequeno apartamento em Savassi, agora brilhava sobre um novo horizonte. Sabe o que é engraçado? Disse Pedro, ajustando o telescópio. Aqui todos me conhecem como o filho da doutora Haddad. Isso me enche de orgulho. No Brasil, ser o filho da faxineira era algo que eu tentava esconder. As palavras do filho tocaram profundamente Laila. E como você se sente sobre isso agora? Perguntou. Ele a olhou com seriedade. Agora eu entendo que você sempre foi a mesma pessoa, inteligente, forte, determinada. O problema nunca foi o seu trabalho, mãe. O problema era como as pessoas olhavam para você. Laila o abraçou com força, os olhos marejados. Essa é uma lição que muitos adultos jamais aprendem, meu filho. Pedro sorriu, com o mesmo brilho travesso de quando era pequeno. Além disso, ainda acho que você era a melhor faxineira do hotel. Você faz tudo com perfeição. Ambos riram. E naquele riso havia leveza, perdão e gratidão. Mais tarde, sozinha novamente na varanda, Laila tirou do bolso o pequeno broche em forma de chave. O presente que as antigas colegas lhe haviam dado. O objeto brilhava sob a luz da lua, como um talismã. Ela o ergueu contra o céu e sussurrou. Uma chave, perfeita para todas as portas que se abriram. Compreendeu então que o verdadeiro valor humano não é medido por títulos, cargos ou riqueza, mas pela capacidade de seguir em frente sem perder a essência. Cada pessoa carrega histórias invisíveis, tesouros escondidos nos corredores mais improváveis, entre baldes, livros e sonhos. Laila Haddad, que um dia fora conhecida como Helena Duarte, sorriu para a lua que testemunhara todas as fases de sua vida. O círculo estava completo, não como um fim, mas como um novo começo. Boa noite, lua, sussurrou ela em árabe, português e espanhol, e obrigada por iluminar o caminho.